Existem 3 tipos de batismos. 1. Batismo nas águas ou batismo de João. 2. Batismo em Jesus Cristo. 3. Batismo no Espírito Santo. Atos 19, de 2 a 6. Disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizado então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Batismo de João, ou batismo nas águas. João Batista foi o precursor do Senhor Jesus Cristo. O batismo de João era uma preparação para que Jesus Cristo se manifestasse, preparando o caminho e os corações, um porta-voz que vai na frente anunciando que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. João 1, 6, 8. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Malaquias 3:1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Isaías 40:3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. O batismo nas águas era um batismo de arrependimento, para que os homens reconhecessem que eram pecadores, se arrependessem de viverem segundo as suas próprias vontades, sem o Espírito Santo em seus espíritos. Entendendo que para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. E como nascer do Espírito se eles eram pecadores? Sabendo que as águas jamais poderiam torná-los justos. Assim, passavam pelas águas para confessar a necessidade de um Salvador, um Cordeiro de Deus, perfeito, sem mácula, para morrer pelos nossos pecados e nos tornar justos. João 1, 29 a 34. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, este me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. À medida que o ministério do Senhor Jesus ia crescendo, o ministério de João Batista ia diminuindo. João 3, 28 a 30. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou o enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Por isso, não há mais a necessidade de sermos batizados pelas águas, uma vez que o seu propósito foi alcançado, como diz João Batista. Mas para que ele, Jesus Cristo, fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Doravante, o batismo será em Jesus Cristo, que verdadeiramente nos limpa de todos os pecados e nos faz justo. Batismo em Jesus Cristo. Atos 2:38. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Este é o batismo que importa sermos batizados. Tem que ser o primeiro passo de um cristão. O batismo em Jesus é compreender e nos identificarmos com a cruz de Cristo.
2 Coríntios 5,14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Romanos 6,3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Quando olhamos para a cruz de Cristo e vemos o amor dele para conosco, este amor nos constrange, porque jamais houve uma demonstração de amor tão perfeita, tão pura, tão intensa por nós. Desta forma, nos identificamos com ele na sua morte, encravando na cruz o nosso velho homem, aquele que vivia com o eu entronizado, fazendo as nossas próprias vontades. A segurança da libertação do velho homem e do destronamento do eu repousa sobre a compreensão e aceitação deste fato da co-crucificação. Romanos 6,4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Colossenses 2, 12 a 15. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. O velho homem, com o espírito morto, com o eu entronizado, submerge em Cristo, e emerge um novo nascido, um novo homem, agora com espírito vivificado pelo Espírito Santo, com Deus entronizado. 1 Coríntios 12, 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Nascidos de Deus pelo Espírito Santo que habita em nós, agora podemos clamar, Abba, Pai. Viver amando ao Senhor e andando nos seus caminhos todos os dias. Este caminhar é de dia em dia, nunca parar e muito menos retroceder, sempre fazendo a vontade de Deus, e não mais a nossa própria vontade. Todos os dias, nas horas de folga, ler, meditar e estudar a palavra de Deus para o conhecer, orar e louvar. Romanos 6, 3 a 11. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando Cristo morreu na cruz, na mente de Deus, nós morremos com ele. Em outras palavras, ele se tornou nosso substituto e nossa identificação com ele em sua morte nos dá todos os benefícios pelos quais ele morreu. Não só morremos com ele, mas também fomos sepultados com ele, o que significa que todo o pecado e transgressão do passado foram sepultados. Morremos com ele, fomos sepultados com ele, e a sua ressurreição é a nossa ressurreição para uma novidade de vida. Este é o batismo em Jesus Cristo, que todo novo convertido importa ser batizado para a salvação. Batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não é o momento que o Espírito Santo vem habitar na nossa pessoa. Isto ocorre no batismo em Jesus Cristo. E sim um revestimento de poder, onde dons são derramados para que possamos desenvolver o nosso serviço no corpo de Cristo. Muitos pensam que o batismo com o Espírito Santo são somente para alguns. Não!
Todos nós que somos batizados em Jesus Cristo devemos caminhar buscando com muito zelo o batismo com o Espírito Santo. Não é uma opção, mas sim o único caminho. O batismo com o Espírito Santo é algo que normalmente não ocorre simultaneamente ao batismo em Jesus Cristo. Pessoas que são curadas de uma doença terminal ou grave, pessoas que cometeram atos que a sociedade condena, como assassinato, prostituição, roubo e etc., que entendem que Jesus Cristo pagou pelos seus pecados e são tão gratos. Lucas 7,47. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Pessoas que oram e louvam incessantemente, com muito fervor, movidas pelo primeiro amor. Estes grupos de pessoas podem ser batizadas com o Espírito Santo já no início da conversão, pois amam ao Senhor Jesus Cristo com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e com todas as forças. Esta não é a melhor forma de batismo do Espírito Santo, pois eles adoram o que não conhecem. João 4,22. Vós adorai o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Este amor está mais para uma paixão. Estão felizes por terem sido curados, pelos seus pecados terem sido perdoados, movidos pelo primeiro amor. Mas este amor não está enraizado, não tem profundidade, pois não conhece de fato quem é o Senhor Jesus Cristo. E quando vier a tribulação, eles irão perecer. A menos que depois do batismo com o Espírito Santo, eles passem todo o tempo livre, lendo, meditando e estudando a palavra de Deus, orando e louvando. Então, qual é o modo certo? Depois do batismo em Jesus Cristo, passar todo o tempo livre, lendo, meditando e estudando a palavra de Deus, orando e louvando. O amor verdadeiro vem da convivência, conhecendo o ser amado no dia a dia. Quanto mais eu tenho comunhão, mais eu o amo. Ah, mas a palavra de Deus é tão difícil de entender? Sim, mas esforça-te. A palavra é espiritual. Temos o Espírito Santo que nos revela, que nos ensina, que nos ajuda a compreender tudo sobre Cristo. Assim somos transformados de glória em glória na mesma imagem de Cristo, como pelo Espírito do Senhor. E quando conseguirmos observar o primeiro mandamento, Marcos 12:30, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Seremos batizados com o Espírito Santo. Receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, para sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo, como obreiros que não têm de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Agora estamos aptos a desenvolver a nossa função no corpo de Cristo. Efésios 4:1-7. Rogo-vos, pois eu, o preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Efésios 4:11-16. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Somos todos membros do corpo de Cristo, do qual Cristo é a cabeça. Enfatizo, somos todos membros. Não existe nenhum membro superior que precisa ser sustentado pelos demais. Somos todos irmãos em Cristo. Todos nós devemos ter um emprego, uma fonte de sustento para vivermos aqui na terra. Para servir ao Senhor e ao seu corpo é apenas por amor, na verdade, uma obrigação.
do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo as justas operações de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor.